desejo pra você um beijo, um queijo e nada mais. Que esse amor seja eterno enquanto cure e que a felicidade te procure. Que seja eterno enquanto cure. Eu acabei de chegar em Bragança Paulista para conhecer a Quinta das Magnólias. Explore comigo nesse episódio paixões e inovações que impulsionam essa emocionante jornada do mundo dos queijos da nova geração. Oi, Júlia. Você se forma em veterinária, era apaixonado por cavalo e de repente as vacas entram na sua vida. Foi. Pra ficar, né? Pra ficar. Como é que foi isso? Então, eu entrei na faculdade pra mexer com cavalo, que era a minha paixão. E aí, logo no primeiro ano de faculdade, eu fui com uma amiga fazer um estágio de bovinos, porque ela queria fazer estágio de bovinos. E aí, a partir daquele momento, era um estágio com vaca de leite, eram vacas holandesas. E a partir daquele momento, eu me apaixonei por leite, por bezerro, pelas vacas e segui só nesse rumo e larguei os cavalos para ficar só com as vacas. E aí, como que começa a história da Quinta das Magnólias? Eu sempre gostei de queijo, né? O queijo, de comer queijo. Então, eu adorava comer queijo, experimentar queijo. E aí, com esse envolvimento com as vacas, eu comecei a criar um plano futuro, vamos dizer assim. Que o meu sonho era ter vacas de leite. A princípio, era ter vacas de leite para um projeto de bem-estar animal, para mostrar como é criar um animal de uma forma mais tranquila, assim, uma forma de manejar. E aí, no meio disso, entrou, eu fui trabalhar numa fazenda de queijos, e aí eu me apaixonei pela ideia da produção e montei o projeto da Quinta das Magnólias. E por que esse nome? A Quinta das Magnólias começou antes da fazenda, porque desde o começo eu falava que eu ia ter um sítio que se chamaria Magnólia por conta de uma cachorra que eu tive, que foi minha companheira de faculdade. E aí você fez essa homenagem para ela? Fiz essa homenagem. Ô, Júlia, e você tem aqui hoje queijos autorais. Queijos autorais. E muitos diferentes de tudo que a gente vê por aí. Muito diferente. Né? Você foi por uma linha muito interessante, trazendo coisas que eu particularmente nunca tinha visto nos queijos. E eu quero que você fale sobre eles. Sim. Eu escolhi fazer queijos de ideias que eu tive e de coisas que eu gosto. Então, eu tenho 5 tipos de queijo. Todos são autorais, todas receitas que eu fui adaptando e inventando e pondo. Então, um dos primeiros queijos é o Anacata. Foi o primeiro queijo que eu fiz. E eu coloquei esse nome em homenagem à primeira vaca. Que tem até hoje, né? Que tem, tá aqui até hoje. Tá aqui. E quando eu comecei a montar a receita, eu queria um queijo intenso, um queijo picante, um queijo que fosse marcante. E, consequentemente, era totalmente o temperamento da vaca que foi a primeira vaca. Então, combinou super, assim, que é uma vaca intensa, de personalidade forte. Então, o queijo veio com uma personalidade forte, ele é picante, ele tem presença de mofo, foi maturado num ambiente que deixa ele propício a ter características muito marcantes, assim. E aí foi a primeira experiência de queijo que deu certo, assim. Esse mofo é um mofo só na casca, né? Só na casca, não é inoculado. Natural? É um mofo natural. A gente lava o queijo, né? Outros queijos também eu lavo. E nele eu faço a lavagem com esse mofo. E deixo o mofo desenvolvendo. Ele vai desenvolvendo
desenvolve na madeira, desenvolve no ambiente e cria essa característica na casca do queijo. E deixa ele diferente de vários queijos mofados, né? Porque ele fica com uma característica particular dele. Então, Ana Cata em homenagem a Ana Catarina. Em homenagem à Ana Catarina. Aí eu faço um outro queijo que eu coloquei o nome dele como Alvorada, porque eu queria que ele fosse um queijo mais suave, um queijo que remetesse a momentos tranquilos. Então, ele é um queijo de massa cozida, é um queijo que eu escaldo a casca, escaldo mesmo. Então, assim, ele é amarelinho, ele é mais... Não que ele seja bem suave, todos os meus queijos são bem marcantes, assim. Tem certa personalidade, Tem certa personalidade, mas ele é um queijo bem mais tranquilo, assim, é um queijo pra gente comer numa macarronada, um queijo de receitas, foi essa a ideia dele. E aí a gente já pula para uns queijos mais chocantes, mais assim. Intensos. Mais intensos. Aí o queijo que eu acho que é mais forte e que foi o queijo de característica mais, vamos dizer assim, que eu dei mais emoção para ele, é um queijo que chama Submundo. E ele é todo trabalhado com ervas que trazem sensação de bem-estar, ervas que foram escolhidas para dar sensação de alegria. E ele é lavado numa receita de tintura de absinto. Então ele traz toda essa característica mística do queijo, mística das ervas. E é uma receita, a receita do absinto, da tintura de absinto, é uma receita milenar, assim, que eram usadas pelos celtas. Isso veio passando, né, entre as mulheres celtas até se difundir. E é a receita que eu faço hoje para poder lavar esse queijo. Não, embora seja de absinto, não é um queijo alcoólico, mas é um queijo com as características das ervas e que realmente, quando a gente prova, a gente tem aquela sensação de alegria, sabe? De falar, nossa, é muito diferente, mas é muito legal, assim. E essas ervas estão dentro da massa do queijo, né? Estão na massa. Você encontra pedacinhos na massa e essa erva você consome ela, não é só que você passou ali. Não, é para você consumir. Ela tá dentro da massa. Tá dentro da massa, tá na casca, ele é feito com uma flor que chama flor de fada azul. Então, quando você vê a característica dele, né, ele é todo manchado de azul, então ele remete muito a essa sensação de uma coisa diferente, de uma coisa mágica. É muito diferente. E é porque eu acho, assim, que o queijo é muito mágico, né? Total. Você fazer o leite virar queijo, você fazer da vaca te dá o leite virar queijo, E aí eu acho preciso que dizer é assim, muito mágico. você pega, na grande maioria das receitas, com 4 ingredientes, você faz inúmeros queijos. Inúmeros queijos. Isso é magia, né? Isso é um presente de Deus. Eu não sei definir o que é isso. Como que com 4 ingredientes apenas, você consegue fazer inúmeros queijos diferentes? Totalmente diferente. E eu acho o incrível, assim, porque às vezes você faz a mesma receita, eu faço outra, mesmos animais. 2 queijos diferentes. Não vai sair. É o seu momento, é a sua energia que você põe no queijo. E aí eu acho isso muito incrível. Então eu quis trazer essa sensação, sabe, para esse queijo. E aí eu tenho outros 2 queijos. Um deles é o Hades, que também é um queijo intenso. É um queijo que eu faço lavagem com uísque, então ele é um queijo que marca o uísque na casca. Você tem o amadeirado. Você tem o maltado também dele. Você tem o maltado dele. É um queijo de longa maturação, é um queijo de 12 meses, então ele é um queijo muito duro. É um queijo que traz muito umami também. Que traz muito umami. Mesmo trazendo muito umami, você consegue sentir a característica do uísque na casca. E ele não é um queijo ressecado, né? Apesar de muito tempo de maturação, ele não é um queijo ressecado. Ele é um queijo ainda com uma certa untuosidade. Ele é um queijo com uma certa untuosidade. A gordura do leite, a gente escolheu as Jerseys justamente pela característica do leite, né? E a gordura do leite traz essa característica mais untuosa para a massa. E aí acaba gerando transmitindo essa característica para os queijos.
O outro é o Toca de Celina, que também é uma homenagem a um outro animal, que é a minha porca. E ele é um queijo que mostra olhaduras, ele é um queijo picante também, é um queijo bem mais untuoso. A gente passa carvão ativado na casca, então você vai notar que ele é preto por fora e amarelinho por dentro. E como foi um queijo em homenagem a um animal também, que é uma porca, eu adorei a ideia de colocar as olhaduras que aparecem no queijo, porque porco faz buracos, né? Então foi essa a ideia, a inspiração que eu tive para ele. Ô, Júlia, a gente sempre fala, né, que a característica de bem-estar animal devia ser uma obrigação de todos os produtores. Sim. Né? Não uma escolha, é obrigação. Né? A gentileza gera gentileza, né? Você trata bem o animal, ele vai te tratar bem também, te dando uma matéria-prima incrível, né? Sim. E aqui você optou por ter um cuidado até em excesso com os animais, Sim. né? Eu acho um barato isso, até homeopatia. Como é que é essa história? Sim, a gente usa homeopatia tanto para carrapato, para verminoses. A gente gosta de trabalhar visando sempre o bem-estar animal. Então, assim, o animal reflete tudo aquilo que você dá para ele, sabe? Então, o tratamento que você tem com ele, a maneira com que você cria, todo o sentimento, desde pequenininho, ele se acostuma até ela virar uma vaca de leite, né? Então, eu acho que o sentimento, né, como as vacas são animais muito transparentes, elas acabam transmitindo o que você dá a elas para o leite e, consequentemente, para o queijo. Sim. E eu sempre falo que o leite vem de um hormônio que é o hormônio da felicidade. Então, quanto mais feliz a sua vaca melhor você tem qualidade de leite, melhor você tem a presença de sólidos, de gordura, a tranquilidade que ela é manejada na ordenha, o gosto que elas têm pela ordenha. Isso reflete demais no queijo e, consequentemente, no que a pessoa vai sentir quando consome, sabe? Eu acho que quanto mais feliz, quanto mais tranquilo, quanto melhor você trabalha com eles, melhor a sua matéria-prima e, consequentemente, melhor o seu resultado final. E a alegria de trabalhar com eles todos os dias de forma harmônica e tranquila e feliz.